separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: ó filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. Na Panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Tua palavra é toda inspirada, sem erros. Ela restaura a nossa alma, ela ilumina a nossa mente e ela nos faz ter temor diante de ti. Estamos diante dela, pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, clamamos pelo teu Espírito Santo. Aplica, Espírito Santo, essas verdades em nossos corações. O semeador saiu a semear, lançou a semente, e uma caiu na beira do caminho, outra caiu em meio às pedras, outra semente caiu no meio dos espinhos, mas teve uma semente que caiu em uma boa terra. E a última semente produziu frutos. As 3 primeiras não produziram frutos. A semente é a palavra de Deus. Os solos são os corações das pessoas que estão à nossa volta. E pode acreditar, muitos desses corações vão aceitar a palavra por um tempo, mas depois vai ter uma rejeição. Mas temos uma garantia de que um desses solos vai produzir frutos. Vai frutificar. E eu te pergunto, você tem lançado a semente? Você crê que essa semente, que é a palavra de Deus, é poderosa para frutificar por si só? É sobre isso um pouco que a gente vai ver aqui, nesse texto que nós lemos. O Espírito Santo, ele separa, ele escolhe pessoas, discípulos para a sua obra, e eles vão pregar essa palavra, sabendo das oposições, mas sabendo também dos frutos. E diante dessa missão, nós devemos estar cientes
do que sustenta a missão. Não podemos esquecer disso. E, novamente, nós estamos em Antioquia. Já falamos sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, que era a capital da Síria. A igreja de Antioquia, essa cidade, capital da Síria, que tinha um rio chamado Orontes ali em volta dela, que foi construída a cidade de Antioquia por um homem chamado Seleuco. E ele coloca essa cidade com o nome em homenagem ao seu pai, Antíoco. E é nessa cidade grande, uma metrópole, só era menor do que Roma e Alexandria. Uma cidade cultural, cheia de teatros, esportes e muitas coisas, com uma rota marítima muito boa. E é justamente nessa cidade que nós temos uma igreja constituída. E essa igreja, que está na cidade de Antioquia, vai servir de base missionária para Paulo e Barnabé em suas viagens. E olha que interessante, o texto vai nos mostrar que é uma igreja multicultural. Irmãos, líderes, cheios de dons, diversidade, porque é isso que tem na igreja, diversidade. E o texto nos mostra alguns nomes, que é interessante a gente só passar por eles, para mostrar essa diversidade da liderança em Antioquia. Nós temos Barnabé, que nasceu em Chipre, mas foi criado em Jerusalém e serviu muito tempo à igreja de Jerusalém. Nós temos Saulo, que nasceu na cidade de Tarso, mas foi criado também em Jerusalém, ensinado por Gamaliel, a lei, desde criança. E nós temos aqui Lúcio, de Níger, da região da África, assim como Simeão, Níger, da região da África, e Lúcio, de Cirene. E nós temos também Manaém. Quem é Manaém? Já ouviu falar desse personagem? Vai conhecer hoje. Ele foi criado na corte. Ele era meio-irmão de Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? Foi o Herodes que mandou matar João Batista. Esse Manaém foi criado ali, junto com Herodes, na corte, na aristocracia, na nobreza. E esse homem está agora servindo a igreja. O texto nos diz que havia profetas e mestres. Nós não sabemos aqui desses 5 citados, quem eram os profetas, quem eram os mestres. Alguns teólogos acreditam que os mestres são Paulo e Barnabé, mas nós não temos certeza disso. Mas uma coisa é, a igreja é multicultural. A igreja é diversa, cheia de irmãos, líderes, com uma variedade de dons. E o que essa igreja está fazendo? O que é marca da igreja, tanto de Jerusalém, como agora de Antioquia. O que ela está fazendo? Ela está adorando. E ela também está mostrando a sua humilhação diante de Deus por meio dos jejuns. E é nesse momento que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala para a igreja: separa-me para a obra que eu tenho chamado Saulo, também chamado de Paulo e Barnabé. E aqui a gente já tem que entender que a missão de Deus, ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Não existe missão sem o Espírito Santo. Não existe missão sem o dono da missão. Temos que entender isso de uma vez por todas. Por isso que o texto é claro e vale a pena a gente voltar neles. Em Lucas capítulo 24, 49, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos capítulo 8, um versículo que vai ficar marcado em nossos corações até o final da série. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora nós estamos na última fase, confins da terra. Paulo, Barnabé,
eles vão viajar para os confins da terra, ou seja, a missão está sendo cumprida. O Espírito Santo seria aquele que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é importante a gente saber de onde que vem a sustentação para essa obra. Porque o Espírito Santo, ele é o combustível para as missões. A igreja foi chamada para estar em movimento, pregando a palavra. Lembra quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2? A própria descida do Espírito Santo apontava para missões. Uma das maiores festas do judeu, festa de Pentecostes, também conhecida como a festa da colheita. O que estava acontecendo ali? Os 120, quando eles estavam orando em um lugar simples, na parte de cima do cenáculo, de repente o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 e eles ficam cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outros idiomas. E quem está presente ali? 14 nações que vieram de lugares diferentes para a festa e agora estão ouvindo as grandezas de Deus em seu próprio idioma. A descida do Espírito Santo é justamente onde tem 14 nações reunidas. Agora que coisa tremenda, 14 nações que muitos deles vão voltar para as suas terras falando das grandezas de Deus. O Espírito Santo é o combustível, é aquele que sustenta as missões. E a descida dele já apontava para isso. Não tem como a gente avançar sem o Espírito Santo. Não tem como a gente avançar sem ele. Como um vento que sopra onde ele quer, ele controla tudo. Ele é soberano. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da missão. Mas não esquece de uma coisa, o Espírito Santo é mais que um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa da Trindade. É o próprio Deus. E o Espírito Santo é tanto uma pessoa porque ele fala, ele separa, ele conduz, ele direciona e ele envia. E não somente isso, ele está junto com você na missão. E muito mais do que isso, ele habita dentro de você. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo, que faz parte do Deus Trino, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que está conosco. Não podemos esquecer disso. E a igreja responde com oração. E oração é algo vital da igreja. Já foi falado na pregação passada. É uma marca deles. Quando Pedro e Tiago foram presos, a igreja estava o quê? Orando. Quando Pedro foi milagrosamente solto da prisão, ele sai e ele encontra os irmãos novamente orando. Por quê? A oração evidencia a nossa dependência do Espírito Santo para realizar essa obra. O Espírito Santo fala com a igreja. Tem um irmão missionário que diz o seguinte: a igreja pode obedecer à voz do Espírito por estar em oração, porque é a oração que aguça a audição espiritual e dispõe o coração a atender à voz do Espírito Santo. É com a oração que a igreja procede com o envio. A igreja está orando, o Espírito Santo fala e a igreja depois continua orando. A oração aguça a nossa audição espiritual. Ficamos mais sensíveis. Nós estamos fazendo um curso de oração na igreja. Se você não está participando, aproveitando para fazer a propaganda, né? Que a irmã falou para mim fazer a propaganda lá no último estudo. A minha turma estava com poucos. Oração é algo fundamental. E essa é uma marca da igreja em Antioquia. Mas perceba que o Espírito Santo fala com quem? No texto que nós lemos. O Espírito Santo fala com a igreja. E eu achei interessante porque o que eu tinha estudado ali, o pastor Felipe falou hoje de manhã, confirmou mais ainda.
Porque o Espírito Santo, ele fala com você pessoalmente, ele te chama, a palavra te convence da sua missão, do seu propósito, do seu chamado. Mas não é só você individual, não. O Espírito Santo está falando comigo agora. É também de forma coletiva. O Espírito Santo fala com a igreja confirma, a igreja instrui, a igreja envia. Olha o texto. Versículo 2. Depois de citar os irmãos, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, falou para a igreja, separe-me, Barnabé e Saulo. Perceba que a obra não é sua, não é na sua força, não é no seu marketing, não é nas suas estratégias. A igreja não caminha, a missão não é feita assim. A obra é do Espírito Santo, para a obra que eu tenho chamado. E olha a igreja que está orando antes, é a igreja que também está orando depois. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja enviou os irmãos. Paulo e Barnabé. Mas a igreja envia, sabendo que também é o Espírito Santo que envia. O versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que isso aplica na sua vida, na minha vida? Dependa totalmente do Espírito Santo. Não vai na sua força. Não confie em seus dons, nas suas estratégias. Dependa totalmente do Espírito Santo. Talvez você está pensando assim agora, mas isso é para Paulo. Isso é para Barnabé, não. O chamado de pregar o Evangelho é para todos. Você é um discípulo de Cristo. E hoje de manhã nós aprendemos. O pastor Felipe falou uma frase que marcou muito o meu coração. Você, cristão que está aqui, no dia que Jesus te alcançou, você já pode fazer duas coisas que está na sua vida. Primeiro, você já pode falar para alguém da sua experiência de conversão. E você já pode falar para alguém seguir Jesus. Então, vamos desmistificar aquela ideia, não, o pastor que tem que pregar, o presbítero que tem que pregar, os pregadores aqui que pregam, não. Todos nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. E eu te pergunto, você tem lançado a semente? O desejo de falar de Cristo na sua vida tem diminuído? Vamos refletir um pouco. A missão é feita pelo poder do Espírito Santo. E há uma necessidade também. Há uma necessidade. Paulo, ele vai de Antioquia para Seleucia. De Seleucia para Chipre. Ele começa a viajar. E a primeira cidade que ele chega, eles pregam ali o Evangelho. E eles vão para Chipre. Chipre era uma ilha. Que nessa ilha tinha essa cidade chamada Salamida. E ali Paulo começa a pregar nas sinagogas judaicas, para os judeus. E por que Paulo começa pregando para os judeus? Porque Paulo, ele segue o seu roteiro evangelístico. Qual o roteiro evangelístico de Paulo? Primeiro os judeus, depois os gentios, depois os gregos. Nós sabemos que Deus, no seu plano eterno, ele já tinha interesse de salvar povos, nações e línguas. Mas começou com quem? Com os judeus. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho de Deus. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Por isso que Paulo, conhecedor da lei, todo lugar que ele ia, a gente vai ver isso em Atos, e ele encontrava a sinagoga, ele ia na sinagoga. Esse é o roteiro evangelístico dele. Lá no versículo 46 desse capítulo que nós estamos lendo, está muito mais claro ainda, e por isso que é interessante eu ler para os irmãos.
Paulo vai dizer assim, Paulo e Barnabé, eles estão em uma sinagoga, lá na frente um pouquinho. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Ele está falando para os judeus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós vamos para os gentios. Paulo então começa a ir para os gregos. Então percebe, irmãos, judeus, conhecedores da lei, Paulo está pregando a palavra. Porque judeus que conhecem a lei precisam do evangelho. A salvação para os judeus não é diferente. Às vezes talvez você vai ouvir alguém falando assim. Não, o judeu é salvo de outra forma. O judeu é especial e eles são salvos de outra maneira. Não, a salvação dos judeus é pela mensagem da cruz, é pela mensagem do evangelho. Por isso que Paulo, ele proclama a palavra. Há uma necessidade, as pessoas necessitam. O povo está clamando. E a gente deve entender isso. Depois Paulo, ele sai da sinagoga e ele vai para outra cidade, a cidade de Pafos. Agora é uma cidade um pouco diferente. Não é igual Salamina. Porque Salamina tem muitos judeus, é uma cidade mais tranquila. Agora Pafos é complicada. Por quê? Porque Pafos homenageia uma deusa chamada Pafiana. Que talvez esse nome é estranho para você, mas os outros vai ficar mais fácil. Você já ouviu. Que também é conhecida como a deusa Afrodite, Artemis, Vênus. Olha a cidade, uma cidade muito idólatra, pagã. E ele sai das sinagogas e vai justamente para essa cidade, porque a missão não para. E eles pregam ali, naquela cidade, até que de repente eles encontram um governador, procônsul. Governador era aquele que, o procônsul era o governador que cuidava da ilha de Chipre para o Senado romano. E o texto diz que ele era inteligente. Então, se de um lado nós temos judeus que precisam ouvir o evangelho, do outro lado nós temos gentios, pagãos, idólatras, que precisam também do evangelho. E no meio desses dois nós temos um judeu feiticeiro. Oh, o negócio é complicado. No meio dos dois nós temos Bar Jesus. Bar Jesus significa filho da salvação. Ele era um judeu, conhecedor da lei, mas praticava magia. Gostava de horóscopo. Já viu crente que gosta de horóscopo? Bar Jesus gostava disso. Ele dava as previsões pelas estrelas, interpretava sonhos, ele trabalhava para o procônsul, para o governador. Era normal um governador, imperadores, terem um mago de assistente para previsões nas batalhas, colheita e essas coisas, decisões no seu reinado ali. Então eles tinham um mago que servia de assistência, era pago. E para Bar Jesus, que era um judeu, feiticeiro, de repente, o serviço dele agora está começando a correr risco. Por quê? O procônsul está com desejo de ouvir a palavra de Deus. E quem está lá para pregar? Paulo e Barnabé. E Bar Jesus escuta isso e ele fica preocupado porque a fonte dele de renda está em perigo. Porque se o procônsul abraçar a fé em Jesus Cristo, para que servirá a magia de Bar Jesus? Irmãos, existe uma necessidade. Fernando mandou um áudio no grupo da igreja e uma frase me chamou a atenção. A forma de evangelizar, a comunicação tem mudado, está em constantes mudanças. Mas a necessidade humana continua a mesma. O povo está sedento, como esse procônsul. Queria ouvir a palavra de Deus. Como os judeus que estão ali lendo a Torá, a lei, nas sinagogas, precisam da palavra de Deus. O próprio Deus colocou no coração humano desejo pela eternidade. E nós temos a semente, nós temos a resposta, nós temos a esperança.
Por isso, irmãos, comece a falar de Jesus para alguém. Pode ser que alguns vão rejeitar, mas continua, avança mais um pouquinho. Você vai ver pessoas que vão dizer, continua falando sobre esse Cristo, porque é uma água viva. Talvez você já teve essa experiência, de começar a falar para alguém e você perceber aquela sede. A boa notícia do Evangelho não pode ficar guardada apenas com você. Há uma necessidade. Mas como pregarão se não são enviados? Os campos já estão brancos para a ceifa. Vamos lançar as sementes? Paulo diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como, pois, invocarão aquele que não... E como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Veja o texto, irmãos. Versículo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, significa filho da salvação, filho de Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E ele era assessor do procônsul, Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. A missão é feita pelo poder do Espírito Santo. A missão, ela é feita porque tem uma necessidade nas pessoas. E como eu disse, a missão tem oposição. Pode ter certeza. Vai ter oposição. Eu me recordo um dia, antes de vir para a Conviva, a gente fazia parte de outra igreja e nós fomos evangelizar em um povoado aqui próximo. Já estive no projeto missionário no Nordeste, Diogo também já esteve lá. E no Nordeste é um pouco comum você pregar o Evangelho e as pessoas rejeitar, porque o catolicismo é muito forte. Então, tem muita resistência. Mas quando a gente foi evangelizar aqui num povoado pequeno, chamado Faveiras, perto de Coração de Jesus, a resistência ali das pessoas me impressionou. A gente estava evangelizando, estava lembrando desse fato junto com o Thaís. Nós, juntos lá em casa, até lembramos e damos risada de uma situação que aconteceu. Ela está lá em cima, ela é testemunha. Nós saímos para evangelizar, a primeira pessoa que a gente foi evangelizar, uma senhora de idade. Chegamos na casa dela, ela recebeu a gente. Evangeliza uma moda antiga. Já fez isso? Ir de porta em porta. Aí, chegamos, começamos a falar da palavra. Quando eu comecei a construir a ponte de contato, né? Qual o seu nome? Seus filhos, ali, aquela ponte de relacionamento. Quando eu comecei a atravessar a ponte, a mulher levantou, a senhora, e começou, estou passando mal, sai da minha casa, eu não quero ouvir mais, estou passando mal, e nós olhamos assim e falamos, vixe, agora. Uma coisa estranha aconteceu ali naquele ambiente. Nós saímos, porque ia ficar ruim, né? Os crentes pregam e a mulher morre. Nós saímos e o Senhor abençoa ela. Continuamos evangelizando, pessoas escondendo. A gente passava aos crentes, escondendo. E eu fiquei impressionado aqui perto da gente. E nós avançamos mais um pouquinho, poucos resultados. Muita gente não abriu a porta para falar. Até que nós chegamos no finalzinho, uma mulher, e a gente pensou, não, essa casa vai deixar a gente entrar, conversar um pouco, bater um papo, falar de Cristo. Aí quando nós chegamos, a mulher, do lado de fora, falou assim, não posso, tenho umas coisas para fazer. E nós, tudo bem, a gente queria conversar com você sobre a palavra, mais tarde vai ter o culto. E ela, não, hoje não, eu já tenho minha lei, não, tudo bem. E crente gosta de perguntar o nome, né, para orar, né? Então, tudo bem, senhora, pode falar seu nome para a gente orar?
Aí, ela tinha uma criança do lado, mais ou menos uns 6 anos de idade. Aí ela falou assim, pode orar. Eu não lembro qual era o nome, a gente tentou lembrar o nome dela, mas imagine que o nome dela era Maria, um nome comum. Aí foi interessante, eu falei, senhora, pode falar o nome para a gente orar então? E ela disse assim, meu nome é Maria. E a criancinha do lado olhou, Maria, mãe? Eu falei, sim. Eu fiquei impressionado, porque até o nome ela mudou, porque não queria receber oração dos crentes. Então tem essa resistência, tem oposição na missão. Pessoas vão rejeitar, mas a oposição que está no texto é uma oposição mais perigosa. Por quê? Porque a oposição do texto é uma oposição mais perigosa, porque a oposição é de um judeu que é um falso profeta, e ele não apenas está rejeitando a palavra, ele está querendo desviar da fé o procônsul, o governador que quer ouvir a palavra, ele quer desviar da fé. E o falso profeta é perigoso porque ele parece que ele é crente. Olha a ironia que o texto vai dizer. Bar Jesus significa filho de Jesus. Mas na frente a gente vai ver que Paulo falou que ele não é filho de Jesus, não. Ele é filho do diabo. Ele é um instrumento do diabo. Então o falso profeta é perigoso porque ele não está lá fora. Ele está dentro da igreja, ele fala verdades que são bonitas, mas estão cheias de mentiras. E esse falso profeta agora, com essa resistência, ele vai tentar desviar esse homem da fé. Jesus falou para a gente. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Falso profeta é perigoso demais, irmãos. E parece que a internet deu voz para um tanto de falso profeta. Temos que ter cuidado com o que nutre a nossa alma. Temos que ter cuidado, os falsos profetas não estão em Pafos, na idolatria, na imoralidade lá fora. Os falsos profetas estão nos púlpitos. Temos que tomar cuidado. Parecem ovelhas, mas são lobos. Paulo vai dizer mais na frente um pouco, quando ele funda a igreja de Éfeso, ele diz para Timóteo, sei que depois da minha partida, Atos 20, 29 e 30, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de levantar. E dentre vocês mesmos se levantaram homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Vão torcer a verdade. Eu não quero citar nome de falso profeta aqui no púlpito, apesar de Paulo, para Timóteo, dar nome dos falsos profetas, para Timóteo ficar esperto. Lê Timóteo depois. Mas o texto vai nos mostrar algumas características dele, que eu gostaria que você ficasse atento para, nos seus momentos, identificar, ter discernimento. Característica do falso profeta. O falso profeta mistura a verdade com a mentira. Um judeu que conhecia a lei, mas usava a astrologia, a magia. Preocupa com lucro, com comércio. Mas Jesus está preocupado de perder a sua posição de assessor. Tem o objetivo de desviar as pessoas da fé. Desviar as pessoas de ouvirem a palavra. O falso profeta é um instrumento do diabo. O falso profeta está cheio de engano, maldade. O texto coloca para a gente mais uma ironia. Enquanto Bar Jesus, que deveria ser filho da salvação, ele é filho do diabo. Enquanto Bar Jesus está cheio de engano, Paulo está cheio do Espírito Santo. Cuidado com o que você escuta. O falso profeta,
ele se opõe contra o próprio Deus. Vamos ler o texto para a gente caminhar para o final. Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Aquele que precisava do sol, que fazia as suas previsões pelas estrelas, agora não pode mais, porque Deus vem com seu juízo. Deus está manifestando o seu poder, como na pregação passada, Deus manifestou o seu poder sobre Herodes, que perseguia a igreja. Agora Deus está manifestando o seu poder contra um falso profeta que está querendo desviar um governador de ouvir a palavra de Deus. E ele fica cego. E por fim, irmãos, nós temos a terra boa. E essa é a garantia. O procônsul, vendo tudo isso no versículo 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Perceba que o que impressionou ele? Foi a cegueira? O que impressionou ele? O ensino. Milagres é muito bom e pode até de alguma forma despertar uma fé em alguém, mas só a palavra mantém. Só a palavra sustenta, só a palavra permanece. O procônsul, quando ele vê aquele que fingia ser filho de Jesus, ali, sem ninguém, tateando, cego, recebeu o juízo do Senhor, ele fica maravilhado com o ensino do Senhor. Por quê? A semente, existe uma terra boa, corações que a palavra vai ser pregada e vão se render. E o que isso aplica para a gente? Tome cuidado com o que você escuta. Ah, Marquinhos, mas eu estou tão fraco na fé. Mas o que tem nutrido a sua alma? Quem você tem escutado? Lembra quando nós estávamos no acampamento? E talvez a primeira semana, aquele texto: qual é o seu tesouro? Bem-aventurados os pobres. Talvez ele ficou na sua mente, no seu coração a primeira semana, e talvez está até hoje. Por quê? A palavra nos chama a imergir nas Escrituras. Quanto mais a gente dedicar tempo às Escrituras, nós vamos identificar os falsos profetas, não vamos ser enganados, porque Jesus disse, os falsos profetas vão tentar enganar até os eleitos, até os escolhidos. Então nós temos que ter discernimento. E como Paulo, como venceremos essa oposição? Cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento para diferir o que é verdade, o que é mentira. Existem os frutos da missão. Existem os frutos da missão. E eu quero finalizar, irmãos, com 3 aplicações, reforçando. Você é chamado por Deus. Não pense que é só os pregadores aqui, você é chamado. E onde é que você vai lançar a semente? É amanhã no seu serviço. É amanhã na academia. É amanhã indo para a padaria. É amanhã na rua. Os solos, os corações que vão ser terra boa, estão lá fora. E já começa amanhã. Você tem um chamado. Deus te chamou, você é discípulo. Prega a palavra. Prega a palavra. Segundo, reflita.
sobre a sua salvação. Reflita nisso. É natural um cristão salvo querer evangelizar, querer anunciar, não guardar a notícia apenas para você. Mas se não há o desejo, se está esfriando, o que está acontecendo? Reflita sobre isso. E por fim, esteja ciente das oposições. E clama ao Senhor. Paulo diz, sede cheios do Espírito Santo. Clama ao Senhor. Barnabé cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo aqui cheio do Espírito Santo. A obra é feita pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor, de manhã quando você acordar, Espírito Santo, me encha de Ti. Espírito Santo, me faz entender, me capacita aí para o meu serviço, cheio de Ti. Acorda já de manhã pedindo a ajuda dEle, ore por Ele, e Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar a cumprir a sua missão. Existem solos e nós somos os semeadores. Nós temos a semente, nós temos a palavra. Recline a sua cabeça. Reflita um pouco sobre o seu chamado. A palavra do Senhor nos diz, esteja pronto para responder a todos aqueles que vos pedirem resposta acerca da esperança de Cristo. As pessoas vão pedir. Nós temos a semente. Por que não estamos semeando? Porque o nosso amor pelo evangelismo, pela obra tem diminuído. Ora ao Senhor neste momento. O Espírito Santo está falando com você. Peça ajuda a Ele. A igreja está em movimento. A missão não é feita hoje, apenas hoje, aqui no domingo. É amanhã. E Ele vai te usar, Ele quer te usar como luz. Senhor, nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Te agradecemos porque essa obra é do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E isso acalma o nosso coração. Porque nós não temos competência, nós não temos, Senhor, habilidade para convencer um pecador, mas o Espírito Santo tem. Porque Ele é aquele que traz o arrependimento. E ó Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade de participar como mensageiros dessa palavra. O Senhor escolheu a forma de pecadores se achegarem a Ti, a pregação da palavra. E o Senhor nos deu a missão de ser discípulos e fazer discípulos. Te pedimos, nos encha com Teu Espírito Santo para essa semana. Nos encha, Senhor, que nós possamos, em nossa volta, falar da Tua palavra, pois o mundo clama, as pessoas estão desejosas em ouvir a Tua palavra, mesmo em meio às oposições. Nós sabemos que é garantia, pessoas vão se render a Ti, porque o Senhor já escolheu, Pai. O Senhor já escolheu, antes da fundação. Já estão aí os escolhidos, Pai. Mas a semente tem que ser lançada. E o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor. Nos faz entender esse nosso papel e nos faz perceber que nós avançamos dependente de Ti. Oh, Senhor, nós oramos a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Passe a palavra para Fernando. Boa noite, irmãos. Quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11.
Teremos um momento de ceia agora. Peço aos irmãos que podem trazer já os elementos da ceia. E eu ia citar esse áudio que Marquinhos falou, que eu mandei no grupo. Queria dizer a você, se você não ouviu esse áudio, procure lá. Escute esse áudio. Queria mesmo que você ouvisse, não deixasse de ouvir. Eu até falei lá, é um áudio grande, é quase um podcast. Mas vale a pena para a sua vida, vai te abençoar. Fernando, eu não faço parte do grupo, pode me procurar aqui pessoalmente. Eu pego seu número, mando para o seu celular. Queria que você ouvisse também, tenho certeza que vai te abençoar. Texto de 1 Coríntios, obrigado, irmãos. É um texto que nós sempre usamos para falar da ceia. E esse é um momento muito especial, né? Onde nós falamos desse momento memorial para a igreja, desse momento renovador para a igreja, e tão especial para ela. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse momento de ceia é um momento especial. É um momento onde nós ouvimos, onde nós participamos, mas também é um momento onde nós recebemos do Senhor. E é importante que eu e você passemos por esse momento recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem a nos dar. O seu pão e o seu cálice, seu corpo e o seu sangue, nutrição espiritual e nova vida em Cristo. Você precisa disso. Diante de uma palavra como essa, não caia na bobeira de pensar que estamos falando sobre a sua capacidade de se engajar, de servir, de pregar o Evangelho. Não, é sobre o quão nós recebemos. Deus não pede nada daquilo que Ele mesmo já te deu. Descanse nessa palavra. Quem Ele está chamando para viver a sua obra com Ele é detentor de uma nova vida que Ele já deu. Se Ele está te chamando a viver algo que está para além das suas forças, dê glórias a Deus, porque essa é uma realidade que te faz perceber a graça de Deus em sua vida.
não é você. Pois bem, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Quando eu como do pão, esse alimento tão universal, tão importante para a nossa vida, nós nos lembramos que é de Cristo que nós nos alimentamos. Por isso que você deve fazer desse momento memorial um momento espiritual, de rendição, de reconhecimento, de adoração a Deus. Então, quando comer do pão, lembre-se mesmo: Senhor, obrigado, porque é pela fé em Ti que eu sobrevivo. É por